abraçado pela torcida. Mas antes disso, o atacante passou por situações difíceis e contou também com o apoio e uma super mãe. E aí ele começa a cantar o hino do São Paulo. Aí quando ele começou a cantar o hino do São Paulo, a gente não acredita. Claro que me vieram outros convites, mas o meu coração tendeu para vir para o São Paulo. Pro São Paulo, pra São Paulo, para mais perto da Dona Rai. E por que não? Também do seu Júlio. Hoje, vendo o André no São Paulo e Libertadores, né? Eu já disse o seguinte, se ele não tivesse ido, ele ia agora. Ele ia infartar de tanta alegria, né? Mas com certeza ele deve estar muito feliz. Esperança do grupo para classificar. Eu acho que dessas duas competições, assim, a gente não, né? Os adversários, você quer abrir o olho, porque é o São Paulo que ninguém botava o São Paulo campeão esse ano. Não sei. Segura que São Paulo, o Zebedinho está transformando um time muito competitivo. E chegando essas peças, ele tendo um elenco mais robusto na mão dele, e o trabalho desenvolvendo, vai ser um time que vai dar trabalho na temporada. Porque até se você comparar o trabalho do Carpini com o Zubeldia, eu quero até saber de vocês qual é o grande mérito, se a gente tivesse que apontar alguma mudança do Zubeldia nesse início de trabalho no São Paulo, a gente poderia falar, o Zubeldia, quando ele chega, os jogadores voltam. Mas o Lucas está voltando agora. O Calleri está fora. É um problema novo que surge, que é um jogador importantíssimo para esse São Paulo também. Acho que entra nisso. Calleri, Luciano, Lucas, e aí vê o resto. Ver quem vai jogar. Tem mais uma área pro Coutinho, mas acho que ele mexeu taticamente no time, né? Ele passou, o time joga no 4-2-3-1, mas eu vejo o São Paulo, na principal melhor, até para fazer uma junção da tua pergunta com a do Bené, é ofensiva, né? O São Paulo consegue achar as rotas de ataque hoje com muito mais facilidade. Busca aproximar lateral e ponta para vencer essa primeira linha de marcação com tabela e às vezes o volante encaixando para triangular. Se não dá, inverte o jogo rápido de lado e faz a mesma coisa do outro lado. Empurra às vezes 4 jogadores em cima da última linha de defesa adversário com infiltração desse meia central, que na maioria das vezes foi o Luciano. Sim. Muitas vezes, né, ele não teve o Pablo Maia, que aliás é um outro jogador importante. Olha a quantidade de problemas que o São Paulo foi tendo ao longo do ano. O Pablo Maia se lesionou antes do Luiz Gustavo voltar. Então, por exemplo, ele jogou o clássico contra o Palmeiras com o Alisson e Bobadilha de volante. Exatamente. O Alisson era ponta até outro dia. Melhorou muito como volante na carreira. O Bobadilha é um segundo volante, quase meia. Jogava no seu Portenho, assim, ano passado. Então, assim, é uma equipe que, para mim, melhorou demais ofensivamente. A gente consegue enxergar já com poucos jogos, né? O início ainda de trabalho. Acho que vai ter período de oscilação ainda. A equipe, os jogadores entendendo bem qual é a proposta para ter jogo coletivo, para ter troca de passe, a bola circulando com mais naturalidade. E acho também que ele trouxe uma mudança muito de confiança para o time. Isso. Era um São Paulo que até por todo o contexto que cercava o Carpini, era um time muito instável em cada jogo, muito inseguro. Tenso, né? Errava jogadas assim, medo de arriscar muitas vezes, exposto em contra-ataque. Isso não tem acontecido tanto. Acho que essa mudança fez muito bem para o São Paulo, sim. Bora falar agora sobre Alexandro, grande alvo do São Paulo para a janela da metade do ano. O lateral esquerdo se despediu da Juventus nesse sábado em grande estilo. 33 anos de idade, titular na sua partida de saideira e autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Monza. Jogo que marcou o fim da participação da Juve nessa temporada. Juventus esteve bem longe de brilhar. Até por isso, reformulação grande para a próxima temporada. O Alexandro, cujo contrato se encerra em 30 de junho, já foi avisado de que não vai ter seu vínculo renovado. Legal contar que essa despedida é importante para alguém que fez história. Com a camisa da Juventus, ele havia deixado o Brasil quando jogava pelo Santos em 2011 para se mudar para o Porto. Em 2015 ele vai para a Juventus, desde então sempre como titular, exceção a essa temporada em que ele jogou menos do que o normal, mas sai pela porta da frente. Agora o Alexandro vai tomar a decisão entre jogar no São Paulo ou na Arábia Saudita. A questão é financeira. O pessoal da Arábia Saudita sugeriu ao Alexandro que indique quanto quer ganhar para jogar por lá. Enquanto isso, o São Paulo, com uma capacidade financeira muito menor, tenta contar com a ajuda dos familiares. É que o pai e o irmão do Alexandro são são paulinos fanáticos e tentam convencer o jogador a retornar ao Brasil, mas especificamente ao São Paulo. Essa decisão deve ser tomada nos próximos dias, embora o Alexandro só tenha condição de jogar pelo tricolor a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre. Só mais uma observação importante: Júlio Casares, Muricy Ramalho, James Rodrigues em outros tempos,
Lucas Moura e Rafinha já entraram em contato com o Alexandro, tentando convencê-lo a fechar com o tricolor. Né? E aí hoje eu até postei nas minhas redes sociais a informação que eu tenho sobre o Alexandro. Tem muita informação na mídia toda. A informação que eu tenho sobre o Alexandro é que, é claro que interessa, é claro que é um jogador que seria o dono da lateral esquerda do São Paulo, mas que nesse momento eu conversei com gente do Alexandro, conversei com gente do São Paulo, o que me dizem, principalmente do lado do Alexandro, é que não chegou proposta do São Paulo, não chegou um projeto do São Paulo, por enquanto não tem nada. Tá? Então, o tempo inteiro ficam me perguntando na rede social e eu preciso responder isso, então já estou dizendo aqui que, por enquanto, a informação que eu tenho é que não tem nada. O Casares falou sobre isso recentemente, até na entrevista, naquela ação de doações do Rio Grande do Sul, e ele vê essas notícias e se espanta porque não tem nada do São Paulo e que ele adoraria chamar o Alexandro e falar: Alexandro, venha, são as aspas do Casares, Alexandro, venha, mas que por enquanto não tem nada, que o São Paulo tem que ser fiel ao que pode pagar, ao que pode gastar, e que não seria o caso do Alexandro nesse momento. Mas, obviamente, é o que a gente está falando aqui no vídeo. É uma operação que parece com a do Lucas. O Lucas também queria ficar na Europa. O Lucas terminou o contrato dele, ele queria ficar na Europa, ele queria um outro mercado e não teve. Não teve. A informação que eu tenho é que o Alexandro prefere ficar na Europa, não vai seguir na Juventus, mas ele quer ficar na Europa muito por conta da família, pensando nas filhas. Ele não quer vir para o Brasil nesse momento porque a gente vê jogadores vindo para o Brasil e tendo problemas com cobranças de torcedor e tudo mais, mas que foi um cenário que o Lucas não encontrou no São Paulo, né? Claro, o Lucas tem muito mais história. No São Paulo não está acontecendo muito isso não, né? Os caras só faltam levar o jogador para casa no colo. Então, quem sofre no São Paulo são os caras da base. Nomão que vem de fora, os caras levam para casa, põe nas costas e levam. Pois é, e eu ia falar que muito pode ser porque o Lucas tem uma história muito grande no São Paulo, mas a gente vê o Rames também em um momento que não estava nada bem e a torcida pegando no colo, né? Querendo que ele jogasse. Pegou no colo o Rames. Então acho que o Alexandre pode ficar até um pouco mais tranquilo. Eu vejo o Juan correndo que nem um cavalo no campo e nego descendo a porrada nele. Exatamente, é isso. Coisa que eu não entendo. Isso já puxa, inclusive, um assunto que eu queria perguntar para vocês, e o Renan pode falar até com uma propriedade maior que a nossa, Arnaldo. Por que o torcedor do São Paulo tem tão pouca paciência com os jogadores que vêm de Cotia, Renan? Já era assim na sua época? Já era um pouco, não era tanto quanto tem sido agora, até porque na nossa época não tinha rede social, né? E o pior tribunal que tem é o tribunal da rede social. Essa ela é pesadíssima, cara. Então na nossa época não tinha isso. E eu também não sabia ler, eu sou meio surdo, então para mim passava meio despercebido. Agora, tem jogadores que eram muito mais preocupados com a crítica, né, com a opinião de imprensa, de torcedor, e que isso daí influencia muito. Hoje, com a rede social, é inevitável, não tem como você não ficar sabendo, né? Mesmo que você não queira, vai ter um parente, vai ter um primo, você viu que falaram de você? Pô, não quero saber o que falaram de mim, irmão. Se eu pudesse dar um conselho para os jogadores hoje, principalmente para os jovens, ficar um pouco alheio a essas coisas, sabe? É aquela história mesmo, ser cego, surdo e mudo. Falar o menos possível, ouvir e ser cego, não ler nada, não entrar em rede social relacionada ao clube, a blogs de torcedor, essas coisas, porque é normal. Um dia que você joga bem, vai vir um elogio. E isso não pode fazer com que você ache que você é o melhor do mundo. E quando você não jogar bem, o que vai acontecer? Vai vir a crítica. Então, eu tentei fazer isso. Era muito mais fácil, repito, na minha época, eu era focado no que o treinador pensava a meu respeito. No que ele achava, e quase sempre na minha carreira, eu tomava a liberdade de perguntar para o treinador, o que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu preciso fazer? Sabe? Está preocupado com o que ele pensa em relação a mim. E pouco a opinião externa. É claro que lá na hora, no estádio, faz muita diferença isso, né? A gente vê... eu fico... Toda vez que eu estou no Morumbi,
e vejo como que a torcida reage a um erro do Juan, pô, me incomoda pra caramba. Parece que sou eu que tô lá dentro do campo, sabe, cara? E é completamente diferente. Aconteceu no último jogo quando o Lucas perdeu a bola, entendeu? Ninguém, sabe, não tem aquele burburinho que tem no estádio quando o Juan erra um gol, quando o Juan perde uma bola, E, cara, isso é complicado pro jogador. Uma coisa eu posso afirmar pra torcida, isso não vai ajudar em nada. Xingar o Juan não vai fazer dele um craque amanhã, entendeu? O que eu torço muito e rezo é que para hoje, se ele for titular, faça 3 gols. No outro ele fez 2, hoje faça 3. Para quê? Para a confiança dele, para a melhora dele, entendeu? Eu vejo ele, eu encontro com ele às vezes no Morumbi na saída, né? E conversamos muito pouco, mas eu vejo ele um menino muito, muito centrado, muito focado, sabe, no trabalho. E bom, eu torço muito, sabe aquele a história do filme, sabe? Você sempre torce por mais fraquinho, por mais injustiçado, você torce por injustiçado, eu torço demais por ele. Não só por causa disso, porque eu acho que ele é importante para o plantel. Ele é importante para o elenco. Eu acho que ele é um jogador importante para o elenco. Podemos pontuar aqui episódios que ele foi importante, que ele foi relevante. Repito, o primeiro jogo lá contra o Corinthians, lá no campo deles, lá na Zona Leste, ele tomou a bola do Gil, ele ganhou do Gil no corpo, tocou para o Luciano fez o gol. Sim. Cansado de ver aí contra o Fluminense, ele é o cara que corre, ele é o cara que pressiona, ele é o cara no Allianz ele deu para o David, né? Naquele exatamente no gol que matou o jogo, que ele gira e dá para o David entrar e finalizar. Sabe o que acontece, Éder? As coisas, a gente começa a pensar nessa questão da base. É difícil dizer, mas talvez quase sempre tenha sido assim, e é difícil de entender. Porque até com jogadores muito mais técnicos que o Juan, tivemos uma, digamos, não sei se é uma perseguição, mas uma... Então a gente tem exemplo lá do Casemiro, do Kaká, cara, Kaká. Na época do Tele, que eu trabalhava, o Ivan, que ficou no lugar do Ricardo Rocha, depois foi lateral esquerdo titular, o Ivan Rocha, foi titular na Libertadores, os caras ficavam em cima. Cara, na época do Renan mesmo, o Diego Tardelli, que era um jogador muito interessante, e que precisou sair do São Paulo, né? O jogador jogava pra cacete, cara. E aí fica, o Diego Tardelli botou trança, o Diego Tardelli não sei o quê, perdeu o gol, tá? O Diego Tardelli, jogador... E aí voltou para ser importante no tricampeonato brasileiro, jogador muito bom, mas ficava, cara... E tem uma certa... um certo desequilíbrio entre a boa vontade com quem chega e a má vontade com quem sai dali da base. Eu não consigo compreender. Deveria ser o contrário, na minha opinião. Deveria ser o contrário. O Nestor. Se o Rogério não tivesse insistido com o Nestor, quem sabe o Nestor já não tivesse mais no São Paulo e não fizesse o que ele fez no ano passado. É isso, né, Renan? E assim, nem todo jogador vai fazer o gol do título inédito como o Nestor para limpar a barra, né? O Sara, que tá jogando pra cacete na Inglaterra, tinha muita gente que enchia o saco. O Gomes, que tá no Atlético. Cara, o Sara é um baita jogador. Tem alguma dúvida disso? Os caras, porra, né? Aliás, viu, Éder? Aí mais percepção do que informação. Talvez a coisa boa para o São Paulo em termos de janela saia por meio do Sara e não por meio de uma venda do São Paulo. Porque o Sara foi um dos melhores jogadores da segunda divisão inglesa de novo, mas o Norwich não subiu. Ficou no meio do caminho. E eu imagino que ele não vai ficar para disputar uma terceira temporada na segunda divisão. A grande probabilidade é o Norwich negociar o Sara, e aí o São Paulo tem um percentual dos direitos. Não é só o clube formador. Não é como o Antony, que o Manchester United salvou a lavoura e pagou não sei quantos milhões de euros, mas essa é uma possibilidade da janela, uma possibilidade econômica. A venda do Sara para um clube da Premier League e que o São Paulo leve um percentual dessa transação. Então é isso, família. O que vocês acham dessa história aí de Alexandro no São Paulo? Eu acho que já tá virando uma novela isso já, viu? O São Paulo tem que se posicionar logo sobre isso, porque
tipo assim, é um bom lateral. E se os outros clubes perceberem essa brecha, que eu acho que já tenha percebido, vai partir para cima também, porque a lateral é uma posição muito carente no Brasil, principalmente a lateral esquerda. Então é isso, galera, ficamos por aqui com mais um vídeo. Deixe seus comentários aí, se vocês aceitariam o Alexandro no São Paulo, até para acabar com essa, como é que fala, supremacia do Wellington, né? Seria importante para nós. Então é isso, galera, ficamos por aqui com mais um vídeo. Até amanhã, valeu, tchau.